E para finalizar, eu já apresento a palestra 2 deste dia com o tema Laboratórios acreditados no Programa de Metrologia Legal, Oferta e Oportunidades. E como moderador dessa palestra, eu convido ao palco o Sr. Anderson Camargo Bandeira, gerente de relacionamento da Labelo. Anderson é gerente de relacionamento da Labelo, um dos maiores laboratórios brasileiros de calibração e ensaios, realizando ensaios na área de metrologia legal desde 2006. É engenheiro eletricista, especialista em energias renováveis e possui MBA em gestão empresarial. Atua há 14 anos na área de metrologia e é membro de comissões ABNT, participante das CTs da DIMEL. E como palestrante e debatedor, eu convido a senhora Jaqueline Guimarães Costa, chefe da Divisão de Gestão Técnica da DIMEL Inmetro. Jaqueline possui formação técnica em metrologia e qualidade, exerceu atividades técnicas ligadas à metrologia científica, grandezas elétricas e atuou como gestora da qualidade do Laboratório de Capacitância e Indutância, sendo responsável pela manutenção do sistema de gestão da qualidade do laboratório segundo a ABNT, NBR, ISO 17025. É servidora há 11 anos, todos dedicados à metrologia legal. Atuou na gestão dos processos ligados ao controle legal de instrumentos de medição e na gestão da qualidade da Diretoria de Metrologia Legal. E atualmente é responsável pela Divisão de Gestão Técnica da Diretoria de Metrologia Legal. Sejam bem-vindos, eu passo a palavra ao moderador para iniciar. Boa tarde. Então, vamos dar início ao último painel do primeiro dia de evento do Metro Legal. A Jaqueline, chefe da DGTEC, vai nos dar uma palestra sobre oportunidades e ofertas e oportunidades para laboratórios nesse segmento. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui. Agradeço o apoio do Celso, que teve muita paciência comigo com relação às minhas entregas. Também agradeço ao pessoal do apoio, a Flávia, a Renata. Cheguei aqui, gente, eu fiz uma alteração na apresentação, me socorre. E elas ali me socorrendo com muita satisfação, com muita excelência. Vocês estão de parabéns. Bom, o objetivo aqui é falar sobre a questão dos laboratórios acreditados e trazer um pouco a prática de tudo aquilo que a gente tem feito no planejamento estratégico, Porque, por vezes, nos debruçamos fazendo planejamento e não vimos o desdobramento disso. E o Inmetro, ele se vê como incapaz, vamos colocar assim, de desenvolver o planejamento estratégico sem essa parceria com os entes privados. Hoje, principalmente com uma redução no quadro de servidores, hoje com a nossa infraestrutura limitada, nós vemos que as atividades acessórias, e de acordo até com a resolução com o Metro, isso é possível, elas podem ser compartilhadas. E esse é o objetivo de estarmos aqui, compartilhar quais são as oportunidades e as ofertas que hoje temos com vocês, E receber também, é muito bom estar aqui para receber esse feedback, de todos vocês. A gente já está ali anotando para poder colocar em prática e assim interagir melhor com rede, interagir melhor com todos os entes que são parte da metrologia legal no país. Eu queria explicar só um pouco, eu sei que todos aqui são envolvidos nesse processo, mas eu queria só
compartilhar algumas premissas antes de falar sobre a questão da acreditação propriamente dito, que não é um processo, a acreditação não é um processo de nossa competência na metrologia legal, né? Mas hoje, e sim da SEGEC, mas hoje a gente está interagindo mais de perto junto à SEGEC para facilitar esse processo junto aos entes que são postulantes à acreditação, que a gente vê também que nós somos os maiores interessados que se desenvolva o processo do controle metrológico legal contando com os entes acreditados. Então, o controle metrológico legal, ele abarca todas essas atividades, né? O controle legal dos instrumentos de medição, supervisão metrológica e operações para examinar, demonstrar as condições de um instrumento de medição, determinar suas características com relação a requisitos regulamentares. Ok, ponto. Até aí é um ponto pacífico aqui, né? Esse vem do vocabulário internacional de metrologia legal sobre o controle metrológico legal. Hoje, a nossa proposta de valor dentro do nosso planejamento estratégico está em assegurar que as medições e as quantidades relacionadas a transações comerciais ou que envolva riscos à saúde, segurança ou aquelas inerentes ao poder de polícia pelo Estado brasileiro não apresentem erros maiores que os admissíveis. Dentro do controle metrológico legal, existe controle legal dos instrumentos de medição, e eu quero trazer para vocês aqui esse olhar onde a gente tem a execução de ensaios, né? Porque a gente falou de inteligência artificial, a gente falou sobre digitalização, e quando a gente fala de acreditação de laboratório, são aqueles que realmente desenvolvem e executam a parte técnica. Então, eu quero trazer as etapas em que a gente tem ensaios e onde estão as oportunidades hoje no Brasil para essa acreditação. Então, dentro do controle legal dos instrumentos de medição, existe aprovação de modelo, verificação e qualquer outras operações legais que possam ser submetidos aos instrumentos de medição. Na aprovação de modelo, porque a gente vai ver um pouquinho mais à frente que a acreditação em metro para o programa de metrologia legal, ela se subdivide em aprovação de modelo e supervisão. E nós estamos aqui para falar sobre a aprovação de modelo, a acreditação e a aprovação de modelo. A aprovação de modelo, aí a gente vai vendo onde a gente tem possibilidades de ensaios e reensaios, vamos dizer assim. Ela é concedida por requerente, logo instrumentos idênticos, requerentes diferentes devem ser submetidos sempre à aprovação de modelo. Logo, a gente tem ensaios, às vezes até no mesmo modelo faz necessária a realização de ensaios, né? Porque aquele modelo já foi aprovado pelo Inmetro, porém ele vem entrando no mercado com outro requerente, ele precisa, então, fazer nova avaliação de modelo. A aprovação de modelo também exige exigência para comercialização e anuência, ok, né? As modificações de modelo aprovado são submetidas ao Inmetro, logo pode ter que ser feita algum ensaio, entra aí no laboratório, e essas execuções de ensaio, hoje, elas podem ser feitas tanto no laboratório do Inmetro, instalações requerentes com o nosso acompanhamento, né? Sendo que o laboratório externo não pode ser vinculado a requerente, e a validade dos relatórios de ensaio são de até 3 anos da data de abertura da avaliação de modelo. Logo, esse ensaio pode ter que ser realizado mesmo no mesmo equipamento. Se já foi realizado há 3 anos atrás, há mais de 3 anos, não vai ser válido. Temos aí, de novo, uma necessidade de ensaio, né? Necessidade da operação do laboratório, do ensaio do laboratório. Por laboratórios acreditados pela SEGEC e por laboratório pertencente à instituição com a qual o Inmetro tenha celebrado acordo de cooperação técnica, exceto aqueles que são vinculados ao requerente. E aí você percebe que a gente tem algumas dificuldades, né, de desenvolver alguns ensaios em laboratórios do Inmetro. Em instalações de requerente precisa do nosso acompanhamento, também tem a questão da viabilidade financeira, do recurso financeiro orçamentário, que é limitado, e a gente está ali hoje falando, né, e tentando até incentivar vocês, colocando-nos também como parte interessada nesse processo, a questão do laboratório acreditado pela SEGEC. E como eu disse, a acreditação para
acreditação em metrologia legal, ela serve tanto para aprovação de modelo, quanto tem a modalidade de aprovação de modelo e supervisão metrológica, que não é o caso aqui, que é para autodeclaração. Não vou falar sobre isso. Mas, hoje, o escopo de metrologia legal são para todos os ensaios dentro do RTM. É claro que, hoje, a metrologia legal, ela, a gente desenvolvendo o planejamento estratégico, a gente percebeu que tratar todos os entes, todos os instrumentos, todos os RTMs de forma padronizada não era a melhor forma, porque cada um instrumento se desenvolve e se relaciona com áreas de atuação distintas, não é mesmo? Então, assim, hoje está passível de acreditação todos os escopos relacionados dentro do RTM, todos os ensaios em geral, voltados para a aprovação de modelo, na avaliação de modelo. Mas é claro que esse escopo será submetido e avaliado conforme a área de atuação, conforme o instrumento, e aí a gente visa até simplificar esse processo, mas só ressaltando que a gente não olha de forma padronizada, né? Existe isonomia sim, mas cada área ela tem uma realidade distinta, né, para o desenvolvimento da metrologia legal. Ela tem entes distintos, com forças e poderes e influências distintas. Então, nós não podemos tratar todas as áreas de semelhante forma. Ali existem os documentos normativos, que são o DOC-CEGEC 048, NIT-DICLA 062, que fala sobre o DOC, é sobre a orientação da elaboração de escopos. A NIT-DICLA sobre a aplicação da 16025 no âmbito da metrologia legal. E a linha de MEL 116 são diretrizes para os nossos avaliadores, mas ela também está disponível no site. Todos esses documentos eles serão revisados. Para quê? Para a gente poder colocar, atualizar conforme a consolidação regulatória. Alguns regulamentos sofreram alteração, né, no número do seu regulamento. E também atualizar essa simplificação do processo, essa otimização do processo de acreditação em metrologia legal. Para a gente falar muito mais específico para a metrologia legal do que tratar a acreditação de forma geral, né? Igual ela é tratada de forma mais abrangente pela CEGEC. Eu vou pular a missão do Inmetro, visão já foi falada aqui, mas só colocando que a gente caminha em alinhamento a essas premissas. Então, desdobrando ali os objetivos estratégicos, eu quero chegar na ação tática, porque o pessoal do laboratório quer saber o que na prática vai acontecer, né? É isso que a gente fica ansioso. Tá bom, a gente conversou, a gente planejou, existem as ações estratégicas, existe missão, visão, mas o que na prática o Inmetro deseja fazer para desenvolver essa ação estratégica, né? Então, uma das ações é customizar o controle legal por instrumentos com ferramentas diversas, e essa ação é justamente olhando para as áreas de atuação. Hoje nós enumeramos 9 áreas de atuação. Eu posso trazer aqui como exemplo saúde, comercialização de combustível, varejo, onde a gente trata os instrumentos regulamentados dentro dessas áreas e olha o cenário externo. A ideia é sempre estar fazendo esta análise para poder fundamentar as nossas decisões. O escopo de acreditação ser definido por ensaio, não por instrumento. Isso daí tem uma estratégia de que, por exemplo, se um instrumento, se um laboratório acreditado, ele faz EMC, né, que é o ensaio de interferência eletromagnética, de compatibilidade magnética, obrigada. Se ele faz para um instrumento que ele possa, assim com ampliação do seu escopo, fazer para outros instrumentos também, esse mesmo ensaio, e aí não vai sair lá no laboratório que ele é acreditado para medidor de energia elétrica em EMC. Vai sair o escopo. Tem uma técnica aqui que está assim, olha, tem uma pessoa aqui para isso mesmo. Porque isso vai facilitar, não vai facilitar? Vai facilitar muito. Então, assim, a nossa ideia é articular junto à CEGEC para que o
a acreditação em metrologia legal seja semelhante à acreditação em outros serviços também, né? Em outras áreas, seja por escopo. Inclusive, a gente teve uma questão que foi a consolidação regulatória, que mudou o número dos regulamentos, mas não tivemos alterações técnicas, né, nos requisitos técnicos, e isso resultou num pedido por parte dos laboratórios acreditados. E agora, perdemos a acreditação em metrologia legal, porque o nosso escopo, a nossa acreditação, ela menciona o RDM. E aí a gente articulou junto à CGECRE e é só fazer uma atualização do escopo, isso não tem custo nem nada, porque a DIMEL já articulou dizendo que não teve nenhuma alteração técnica. Na próxima, na manutenção, faz-se essa alteração. Mas a gente vislumbra em articular com a CGECRE para que não seja necessário ter essa vinculação da portaria, sim, no escopo, tá? Isso é uma coisa que a gente pretende estudar lá para poder facilitar essa questão. Desenvolver os procedimentos de ensaio em conjunto com o setor regulado e concomitantemente com o desenvolvimento dos requisitos regulamentares. Isso é interessante porque a gente se debruçar junto com todos os envolvidos naquela área de atuação referente àquele instrumento para poder pensar os procedimentos de ensaio antes de defini-los no regulamento, lá na AIR, isso vai facilitar a acreditação futura de laboratórios. E considerar também isso nas AIEs, né, nas análises de impacto regulatório, porque na prática a gente tem um gargalo muito grande, porque existem muitas vezes ensaios que são inviáveis de serem feitos, né, às vezes não tem no Brasil e a gente tem dificuldade também de encontrar no exterior. E aí a gente acaba não tendo laboratório acreditado para atender, não tendo nem postulante à acreditação. Então, a ideia é se debruçar com o setor regulado para poder desenvolver, né, os requisitos dos regulamentos, dos procedimentos, vamos dizer assim. Ampliar o uso de entidades privadas, né, no caso aqui, a acreditação de laboratórios, para realizar as atividades acessórias, e simplificar o processo de acreditação para os casos em que o postulante da acreditação do programa de metrologia legal já seja acreditado em escopo semelhante. Então, muitas vezes, ele já é acreditado em calibração. É claro que ensaio é distinto, nós que somos metrologistas sabemos disso. A CGECRE, ela trata de forma distinta, a 16025 também, né, tem alguns requisitos que são específicos para cada um deles. Porém, para o escopo de metrologia legal, por vezes, ao invés do laboratório fazer uma solicitação de uma nova acreditação, ele poderia, para o programa de metrologia legal em aprovação de modelo, ele poderia tentar uma extensão, né? É uma atualização do escopo, na verdade, uma extensão do escopo para aquele serviço. E também uma informação importante é que, junto da CGECRE, nós acordamos de que os nossos especialistas sejam os auditores no processo de acreditação, né, nessas avaliações. E é por isso também que a gente prevê que isso vai ser assertivo, vai dar certo, vai otimizar o processo e aumentar, ampliar aí essa oferta de laboratórios acreditados. Aqui eu trouxe uma tabela, né, com vários laboratórios, na verdade, com o escopo de alguns laboratórios acreditados para o programa de metrologia legal. São 9 laboratórios que nós temos e a maioria dos ensaios realizados por esses laboratórios são ensaios das grandezas de influência e nós não temos muitos laboratórios, acredito que a gente tem 1 ou 2 laboratórios que fazem o ensaio que fazem ensaios de desempenho, né? A gente tem muito de software, análise de software, e também ensaios elétricos e magnéticos, que são ensaios de grandeza de influência, climático, mas a gente, de desempenho, a gente não tem uma oferta tão grande. E a ideia é ampliar, né, para ambas as situações. Então, a gente tem PUC,
Tem o IBEC, que atualmente é o único laboratório que está fazendo PNA. Tem a 3CCS, CQPD, o INPE, o Green Hat, o MGE, Continental e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, isso como oferta, 9 laboratórios do Programa de Metrologia Legal. E como oportunidade, nós temos, eu trouxe algumas informações aqui que eu acredito que alavancam um pouco essa questão de demonstrar que é uma oportunidade de acreditação, né? A gente tem um novo marco legal de saneamento que estima-se uma demanda de 4,5 bilhões em hidrômetros nos próximos 11 anos. São dados do BNDES. E com o marco legal do saneamento, até 2033, nós temos que fazer, né? O Brasil precisa reduzir as perdas no abastecimento de água. Então, a gente tem que sair de 40% de perda para 25% de perda até 2033. E essas perdas, elas pegam na distribuição e também na medição do que é consumido. E é por isso que estima-se essa demanda tão alta. Outro escopo também que seria uma oportunidade, que são instrumentos de fluidos que não possuem acreditados em ensaios de desempenho, que é o caso de tanto o de hidrômetro, né? A gente tem bomba também, né, Iris? Qual outro instrumento que a gente poderia mencionar? Medidor de vazão também, que não tem laboratórios acreditados. E a diminuição de laboratório acreditado no escopo de ensaios em PNA, que hoje a gente só tem o IBEC, que é uma preocupação nossa, né, com essa redução. Uma outra possibilidade também que a gente vislumbra é a acreditação dos laboratórios da rede. Inclusive, eu consultei a Cored e existe até a possibilidade de fazer esse serviço fora do convênio, né? Que poderia ser realizado. Então, a gente poderia também contar com a rede nesse processo, tá? Para os ensaios em avaliação de modelo. Hoje já faz ensaios em verificação inicial, mas são os ensaios que devem ser realizados em avaliação, na aprovação de modelo, né, na fase de avaliação de modelo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu espero ter sido clara, né? Qualquer dúvida, chame meu superior. Então, pessoal, nós vamos começar aí a rodada de perguntas. A gente tem 10 minutos para fazer perguntas. Boa tarde novamente, Cristo da Superintendência do Sul. Na verdade, uma pergunta para ambos, inclusive para o moderador. Hoje eu não tenho mais certeza que o Inmetro, através da RBMQ, não consegue fazer 100% dos instrumentos. E isso é muito forte quando a gente trata, por exemplo, dos utílicos, né? Que é medidor de água, hidrômetro, medidor de gás, medidor de energia elétrica, por exemplo. Então eu vejo que esses laboratórios designados, né, ou até mesmo os próprios laboratórios acreditados, como uma forma de subsidiar esses ensaios. Né? Então, eu gostaria que ambos, né, pudessem falar um pouco sobre como que esses laboratórios estão trabalhando para realizar esses ensaios, esses utilities, principalmente porque a RBMLT não tem condições para fazer esse tipo de ensaio em 100% dos seus instrumentos do Estado, por exemplo. Não, perfeito. Nessa tua pergunta, primeiro, questão do hidrômetro, né? O hidrômetro ainda não tem laboratório acreditado porque ainda não tem demanda na prática no mercado. Está com uma pequena demanda em software e uma pequena compatibilidade eletromagnética, mas a demanda ainda é muito pequena do tamanho do investimento do laboratório. Uma bancada de água na faixa de R$1 milhão, fora o resto da infraestrutura que tem que ter.
Então, quando o mercado tiver demanda, com certeza terá laboratórios acreditados, mas no momento não tem demanda ainda. Tem uma projeção de demanda nos fabricantes, não estão batendo nas portas dos laboratórios, e nem quando a gente visita eles, não está tendo muito acesso. E na questão de energia, acredito que a energia já está um mercado bem consolidado. Os fabricantes reduziram o prazo de 2 anos para aprovar um modelo para 6 meses, até menos muitas vezes. Então, acho que a energia já é um mercado bem consolidado, tem laboratórios acreditados, acredito que não deve ter problema de não ter laboratório para atendê-los. Em visita ao IPEM ontem, né, nós vimos até uma estrutura aqui no IPEM São Paulo e a gente pretende fazer esse incentivo, né, para a acreditação do laboratório ali no IPEM, mas realmente eu não saberia te responder qual tem sido a iniciativa. É melhor mesmo o laboratório acreditado falar sobre isso. Apenas uma implementação ainda nesse assunto que o Cristian trouxe, os UTICs, principalmente, eles são já abrangidos pela regulamentação que antes era a 400 de 2013 e agora a 78 de 2018. Então, acaba sendo uma demanda mais da autorização para a declaração de conformidade dos fabricantes para isso substituir a verificação inicial do que propriamente a contratação para esse tipo de atividade. Então, é provável que se essa demanda surge, ela surge a partir da necessidade de fabricantes para a contratação do laboratório para a prestação desse serviço em substituição da verificação inicial. Não, perfeito. É que a verificação inicial nesse mercado, por exemplo, energia, ela é feita direto em fábrica. Os laboratórios têm um laboratório 1725 com autorização para fazer verificação inicial, principalmente por causa do volume. Então, isso acaba não vindo para o laboratório acreditado. Boa tarde, Ricardo da Shimasa, pergunta para a Jaqueline, né? Você colocou na apresentação lá que tem uma diminuição dos laboratórios de PMA, né? Só tem o IDEC. O IMEC tem alguma ação para recuperar os laboratórios que já tinham, ou alguma coisa no sentido de algum reconhecimento mútuo, de acordo com alguns instrumentos que sejam importantes, que acaba sendo o caso da Shimasa no Brasil, né? Para o trabalho. Então, essa nossa preocupação até nos trouxe aqui, né, com a ideia de prospecção. Isso, a gente tinha 2 laboratórios acreditados, né, que eram o CertLab e o IBEC, e hoje estamos só com o IBEC. E existe uma preocupação que está iminente também internamente, e a ideia é fazer esse estímulo em acreditação, por hora em acreditação. A gente tem a portaria de designação, que seria uma alternativa, né? Mas isso tem que ser estudado a nível do que eu falei, dependendo da área de atuação, dependendo dessa urgência, dessa necessidade. Então, já existe a portaria de designação de Moraes aqui para complementar. Então, Ricardo, também para complementar sobre o que a Jaqueline falou, a primeira ação é a gente trazer essa demanda para vocês aqui dos laboratórios e buscar isso. Alternativas da rede, fazer os ensaios, também é uma possibilidade, possivelmente. E isso, inclusive, vai lembrar que já está previsto, pelo menos em alguns convênios, eu não vi todos, mas tem convênios do IPEM São Paulo, especificamente, está previsto, se eu não salvo engano, a realização de ensaios de aprovação de modelo. Mas isso, para ser operacionalizado, a gente tem que conversar especificamente sobre o caso. Quanto a acordo de reconhecimento mútuo, por enquanto não temos nada. Tá? Isso é importante deixar avisado a vocês. Caso a gente venha avançar em alguma coisa no futuro, vocês vão ser os primeiros a serem chamados a participar. Mas por hora não tem nada no radar. Tá bom? Era só. Temos mais alguma pergunta? Então, até um aspecto da designação, que eu vou dar uma complementada. Tem as regras lá de escolha de laboratório, né? No momento tem um laboratório acreditado. Se o laboratório estiver atendendo a demanda de mercado, o laboratório designado
não existe, né, entre aspas, como escolha. Então, só se o laboratório acreditado não tiver conseguido ter capacidade de atender a demanda, aí sim pode recorrer a um laboratório designado. Desculpa, gente, isso é importante. Designação, ela tem uma portaria de regulamento de designação, mas é uma alternativa suplementar, não pode ter concorrência. Então, até o caso desse, como o Anderson bem colocou, vai ser muito bem analisado, estudado, se realmente é um boom de demanda que o laboratório não consiga atender e a gente tem, se tem alguma outra alternativa. A alternativa preferencial, né, a política de atuação do INET estratégica é a acreditação. Então, a gente está trazendo aqui realmente esse fórum. A gente tem laboratórios exatamente para incentivar. A ideia é que a gente vai aumentar a demanda e aumentar a oferta de laboratórios acreditados mesmo para esses ensaios. Bom, Hernani, sou o coordenador comercial do Laboratório BEC, que a gente tem falado bastante aqui. Bom, a gente também é a favor de ter realmente algum outro laboratório. A concorrência é muito boa para o mercado, tá? Só queria deixar isso claro. Mas eu queria também tranquilizar a todos com relação à realização dos ensaios para a aprovação de modelo de PLA. Porque atualmente a gente tem agenda disponível, a gente está ampliando o número de funcionários dentro do laboratório. Então a gente tem total capacidade de atender todas as solicitações hoje, né? Então, só para tranquilizar um pouquinho, e aqueles que quiserem, contar com a gente. Ok? Obrigado. Temos mais alguma pergunta? Então, encerramos a palestra hoje da tarde. Vou passar a palavra. Obrigada. Mais uma vez, obrigada. Antes de encerrarmos, encontramos essa carteira na área do copo preto, não sei de quem é. De licença para abrir para os atores. Tá lá. Salvei tua carteira. Você vai pagar a janta hoje, né? Aqui, tá show aqui, ó. Tá aqui, Eduardo. Será que é? Já vem? Sorteio tá no ganho, mas Com dinheiro. É sua. Bom, antes de encerrarmos, falamos mais uma vez que todos os inscritos receberão o certificado digital de participação também no e-mail cadastrado, bem como a pesquisa de satisfação. Esperamos que vocês tenham aproveitado todo o conteúdo de hoje. Encerramos esse dia, esperando revê-los amanhã a partir das 9 horas. Uma boa noite, bom descanso.